Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 19ª noite. Pelo fim da 19ª noite, Dinazade, chamando a sultana, disse-lhe: minha irmã, estou extremamente ansiosa para ouvir a continuação da história do pescador. Conta enquanto aguardamos o dia. Sherazade, com a permissão de Shahriar, prosseguiu: Senhor, deixo à vossa imaginação a surpresa do sultão ao ver os 4 peixes que o pescador lhe apresentava. Pegando-os, um de cada vez, examinou-os atentamente. E, após tê-los admirado por muito tempo, disse ao primeiro vizir: levai estes peixes à hábil cozinheira que o imperador dos gregos me enviou. Tenho certeza de que serão tão gostosos como os são bonitos. O vizir levou-os pessoalmente à cozinheira e, colocando-os entre as suas mãos, disse-lhe: eis aqui 4 peixes que trouxeram ao sultão. Ele vos ordena que os apronteie o quanto antes. Fim da sua missão, voltou ao lado do amo, que o encarregou de dar ao pescador 400 peças de ouro. O pescador, que nunca tivera tão grande quantia, mal cabia em si de contente, e ficou olhando o dinheiro, como se estivesse sonhando. Dentro em pouco, porém, se convenceu da sua realidade, pelo bom uso que dele fez, gastando-o para as necessidades de sua família. Mas, senhor, prosseguiu Sherazade, após vos ter falado do pescador, convém que vos fale da cozinheira do sultão, que vamos encontrar imersa na perplexidade. Mal acabou de limpar os peixes que lhe haviam sido dados pelo vizir, levou-os ao fogo numa frigideira com azeite. Quando viu que estavam fritos de um lado, virou-os do outro, mas o prodígio inaudito apenas os virou, e a parede da cozinha entreabriu-se e dela saiu uma jovem de admirável beleza e porte majestoso, com um vestido de seda floreado à moda do Egito, brincos, um colar de grandes pérolas e braceletes de ouro guarnecidos de rubis. Trazia na mão uma varinha de mirta. Aproximando-se da frigideira com grande espanto da cozinheira, imobilizada, petrificada, bateu num dos peixes com a ponta da varinha e disse: peixe, peixe, estás cumprindo o teu dever? Nada tendo respondido o peixe, ela repetiu as mesmas palavras: peixe, peixe, estás cumprindo o teu dever? E então os 4 peixes levantaram todos ao mesmo tempo a cabeça e responderam-lhe: sim, sim, se vós contais, nós contamos. Se vós pagais as vossas dívidas, nós pagamos as nossas. Se vós fugis, nós vencemos e ficamos contentes. Ao terminarem tais palavras, a jovem derrubou a frigideira e voltou a entrar na abertura da parede, que imediatamente se fechou, apresentando-se tal qual fora sempre. A cozinheira, assombrada com todos aqueles prodígios, conseguiu recobrar a presença de espírito e tratou de pegar os peixes que haviam caído sobre as brasas, mas encontrou-os mais negros que carvão e impossíveis de serem servidos ao sultão. Profundamente triste, pôs-se a chorar. Ai de mim! Que há de me acontecer? Quando eu contar ao sultão o que vi, estou certa de que não acreditará em mim. Qual não há de ser a sua cólera? Enquanto isso se afligia, entrou o grão-vizir, que lhe perguntou se os peixes já estavam prontos. Ela contou-lhe tudo quanto lhe sucedera, e as suas palavras, como é fácil supor, o espantaram bastante. Mas, sem nada falar ao sultão, inventou um pretexto que o contentou. Entretanto, mandou chamar o pescador na mesma hora, e quando o viu chegar, disse: pescador,
arranja-me outros peixes semelhantes aos que já trouxestes uma vez. Pois aconteceu uma coisa que impediu que eles fossem servidos ao sultão. O pescador não lhe disse o que o gênio lhe havia recomendado, mas para desculpar-se por não poder apresentar naquele mesmo dia o que dele exigiam, alegou distância e prometeu levá-los no dia seguinte pela manhã. Efetivamente, partiu durante a noite e remou até o lago, onde lançou sua rede. Retirando-a, encontrou 4 peixes iguais aos outros, cada um de uma cor. Imediatamente voltou e entregou-os ao grão-vizir, que, pegando-os, levou-os pessoalmente à cozinha, onde se fechou com a cozinheira, que os preparou diante dele, e levou-os ao fogo, como já havia feito na véspera com os outros peixes. Quando se acharam fritos de um lado e ela ia virá-los do outro, reabriu-se outra vez a parede da cozinha e apareceu a mesma jovem da varinha na mão, a qual, aproximando-se da frigideira, bateu num dos peixes, dirigindo-lhe as mesmas palavras, ao que eles deram a mesma resposta, levantando a cabeça. Mas, senhor, acrescentou Sherazade, interrompendo-se, eis que o sol está raiando e eu não posso continuar. O que acabo de vos contar é, na verdade, bem extraordinário. Se amanhã ainda estiver viva, contar-vos-ei outras coisas mais dignas da vossa atenção. Shahriar, certo de que a continuação seria interessante, resolveu aguardar a noite seguinte.